Boa noite, graça e paz aos irmãos, para toda a galera do YouTube. Nós vamos dar sequência em mais um vídeo da série Sonhos Bíblicos. Esse é o vídeo número 16, o 16º vídeo, e a gente vai falar a história desse 16º sonho bíblico. Qual foi esse 16º sonho bíblico? Se encontra-se lá em Mateus, capítulo 1, versículo 20, que foi o sonho, né, que Deus deu para José, falando para José não temer e receber Maria como sua esposa, porque no que nela estava sendo gerado é fruto do Espírito Santo. Vamos ler um pouquinho 18, 19 e 20, para a gente pegar um pouquinho do contexto da história, para eu entrar na história mais a fundo. E diz assim no versículo 18, né? 18 do capítulo 1 de Mateus. O nascimento de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estavam comprometidos para casar com José. Mas antes de se unir, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ela refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então, é isso aí, essa mesma história está relatada lá em Lucas, né? Capítulo 2, do versículo 1 ao 7, que também conta lá o nascimento de lá, como é que foi essa história, e é lá até mais detalhado, né? Lucas, por ser um médico, né? E ele era um bom escritor. O Evangelho de Lucas é muito bem escrito, muito bem dividido, e a gente lá ele dá várias dicas, né? Inclusive a dica de que mês Jesus nasceu, a gente pode tirar lá do livro de Lucas. Vou estar falando um pouquinho disso aqui, mas vamos entrar na história aqui. Lá no livro de Lucas diz que no 6º mês, né, Lucas escrevendo ele estava escrevendo a um personagem lá, né, que fala que a Teófilo, né, ele fala ao Senhor excelentíssimo Teófilo. Aí ele conta isso, né, quando ele fala excelentíssimo Teófilo, todo escrito de Lucas dá-se a entender que ele estava escrevendo por algum governador romano, né, pelo que como ele apresenta ali as coisas. Tudo dá a se indicar que é um governador romano lá que estava conhecendo a Jesus e queria saber mais e estava financiando isso para ele escrever a respeito de Jesus, né? Ele também podia ser um grego importante, e aí que não dá para afirmar que era o imperador romano. Tudo indica que se era a quem Lucas estava escrevendo, né? Ele era um governador romano, né? Porque ele usa a expressão ao excelentíssimo Teófilo. Então acredita-se que seja o imperador romano, mas não é 100% de um governador romano, 100% de certeza, podendo ele ser um grego importante. E aí depois eu vou apresentar a questão para vocês. Então, como é que se deu? Lá em Lucas fala que um anjo, no 6º mês, um anjo apareceu para Maria falando, né, que ela é bem-aventurada, que ela ia ser mãe do Salvador do mundo, do Salvador, do Messias, que o Espírito Santo ia cobrir ela e ela daria luz a um filho chamado Jesus. Enfim, o anjo apareceu para ela e falou para ela, inclusive a sua prima Isabel, né, está grávida já do 6º mês, e ele vai preceder a vinda do Messias, vai preparar o caminho do Messias. O anjo estava falando para Maria a respeito do nascimento de João Batista, né? Que é filho de Isabel, né? Aí Maria, o que Maria faz? Apressadamente, imediatamente, no 6º mês, pega e parte para casa, logo parte lá para casa da Isabel. Fica 3 meses lá com a Isabel e volta antes de João Batista nascer. Maria volta, fica 3 meses lá.
Isabel já estava no 6º mês. Ela já veio no finalzinho da gravidez de Isabel, ela voltou para cá. Ela chega para cá, chega aqui com 3 meses de gravidez, voltou para Galiléia, onde ela morava, onde José trabalhava. José era de Belém, da cidade de Davi, mas por ser carpinteiro trabalhava ali na Galiléia. E ele trabalhava ali e era noivo de Maria. Quando Maria volta com 3 meses. A barriga não está muito grande, mas ela usava aquelas roupas lá da cultura deles, era bem tapada. Provavelmente ela não devia estar com a barriga muito grande, porque ela estava de 3 meses, né? Quando ela foi para lá, ela já estava grávida, porque quando ela chega lá, né? João Batista solta no ventre de Isabel, né? E Isabel fala assim: aqui me deva a visita da mãe do meu Senhor, o fruto do seu ventre, pelo fruto do seu ventre será abençoado todo mundo. E Isabel ali fala que Maria seria a mãe de Salvador, a mãe do meu Senhor. E Isabel conta aquela história lá, vendo que Maria já vai para lá grávida. Maria vai lá, fica 3 meses com sua prima, volta. Quando chega aqui, conta essa história para José. Bom, José, como é que deve ter ficado a cabeça dele? Meu Deus do céu. A cabeça dele ficou assim: caraca, a mulher vai lá para casa da prima, volta grávida. Meu Deus do céu, José ficou num estado de... A Bíblia fala que ele era homem justo, homem temente, e José pensou na cabeça dele: cara, vou deixar Maria, vou meter o pé aqui da Galiléia, sei lá, vou voltar para minha cidade, para Belém, vou sair aqui, vou deixar ela aí e não vou falar nada, porque se ele falasse alguma coisa que ela já estava grávida, ela poderia ser expulsa da casa da mãe, dos pais, ou até mesmo apedrejada, né? Toda aquela história. E José, né, se conteve naquilo e pensou: vou deixar ela secretamente, e ela vai aí contar a história, ou conta essa mesma história que ela contou para mim, para os pais dela, ou ela vai contar a história de que eu fiz mal a ela antes dela ir lá para casa de Isabel e sumir, e larguei ela sozinha com ele. E eu que vou passar por uma pessoa mau caráter, né? De qualquer maneira, José tentou em deixar Maria secretamente, porque de lá a palavra de Deus diz que ele não queria prejudicá-la, não queria envergonhá-la, e ele, por ser homem justo, decidiu fazer dessa maneira. Bom, imagina a cabeça dele como é que ficou e tudo. Até aqui aparece o anjo ali e fala para ele: José, não, está no versículo 20, não tema receber Maria como sua esposa, porque o que dela está gerado é fruto do Espírito Santo. E ele vai na mesma hora, no mesmo dia ela acorda, toma a Maria como esposa e recebe a Maria, né? Mas dois pontos importantes aqui, né, que às vezes até algumas pessoas ainda não sabem, né? Lucas ele deixa lá para a gente saber quando que Jesus nasceu, né? Lucas fala lá que no 6º mês, né, o anjo apareceu para Maria, né, e falou com ela que ela seria coberta com o Espírito Santo e seria a mãe do Salvador. Vale enaltecer aqui o caráter e a fé de Maria, né? Uma mulher igual ela com certeza não dá para existir, né? Ser escolhida por Deus, Criador dos céus e do universo, para gerar o unigênito do Pai, o Filho de Deus, né? E tamanha é a responsabilidade, tamanho é o privilégio, né, que essa mulher teve, e ela com certeza foi um dos maiores destaques que teve na Bíblia, né? Por essa missão de ser a mãe física, né? A parte humana de Jesus, ela, né? E Lucas fala lá em capítulo 2, a partir do versículo 1 a 7, conta ali, né? Que era o 6º mês, né? E o anjo apareceu para ela imediatamente parte para Isabel. O anjo também fala para ela que Isabel já estava no 6º mês de gravidez de João Batista. Parte para ela: bom,
Lucas fala sexto mês. Qual era o mês? O calendário que se usava na época era o calendário juliano, né? Júlio César implementou esse calendário 46 a.C. e o calendário estava no ano 764, né? E era o ano 1 da era cristã, seria o ano 764 do calendário juliano. E esse calendário ele só tem 13 dias de diferença com o calendário gregoriano, que foi impetrado, né, encurtido pelo Papa Gregório, já em 1584, 1582. Então ele tem 13 dias a menos que o nosso calendário. Então, se ele estava no sexto mês do calendário juliano, ele estava no mês de junho, normalmente, no mês de junho, ou final de junho, por ser 13 dias de diferença. Se esse sexto mês fosse ali pelo final de junho, pode ser também a primeira quinzena de abril. Então, a gente conta assim, né? Sexto mês junho, aí conta os 9 meses, né? Jesus teria nascido em março ou segunda quinzena de março ou primeira quinzena de abril, assim, ou durante o mês de março ou até a primeira quinzena do mês de abril, que seriam os 9 meses da gestação, contando esse sexto mês do que Lucas relata. Agora, se Lucas estava escrevendo para um grego, que existe essa possibilidade menor, mas ainda existe essa possibilidade, a gente não pode descartar, e o calendário grego ainda se existia em alguns lugares, principalmente lá em Atenas, na Grécia, ainda existia. Se Lucas está escrevendo para um grego, ele podia estar usando o calendário grego. E o calendário grego, o primeiro mês do calendário grego, ele fica entre o dia 18 e 19 de julho ao 15 e 16 de agosto. Ali seria o primeiro mês do calendário grego. O primeiro mês do calendário grego seria o sétimo para o oitavo do calendário juliano, né? Ou do calendário gregoriano, né? Então, se ele estivesse escrevendo para um grego, Jesus teria nascido entre setembro ou outubro, né? Entre setembro e outubro. E se Lucas escreveu para um romano, que tudo se indica que é um romano, e o calendário que se usava era o juliano, que só tem 13 dias de diferença, Jesus nasceu ali entre março e abril, ali, né? No que eu falei. Então, essas duas datas. Em dezembro, Jesus não nasceu. Isso é uma deixa, isso é muito certo. Em dezembro, Jesus nasceu e é outra questão. Mas é errado comemorar Natal? Para mim, não. Para mim, não. Natal você deve comemorar quando você aceita que Cristo veio ao mundo, que ele dividiu a história, quando você aceita que ele é teu salvador, que só através dele existe a salvação, que você não consegue se salvar por meio dos seus próprios méritos. Quando você recebe essa revelação que você precisa de Jesus para ser salvo, ali Jesus nasce no teu coração, ali seria o seu Natal, o momento de que o Espírito de Deus trouxe esclarecimento que Jesus é o Salvador do mundo. Então, ali seria o Natal para você, então todos os dias na Terra teria um Natal. Então o Natal seria o nascimento de Cristo, está falando que Jesus nasceu e dividiu a história, né? Dividiu a história. Tem algumas datas que não se encaixa ali, mas alguns anos de diferença. Mas o fato é que Jesus nasceu, dividiu a história. Jesus nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou. E você atribuir uma data para ele, mesmo que a gente saiba que essa data não é dia 25 de dezembro, mas sabe que ele nasceu e dividiu a história. Eu não vejo mal em comemorar o Natal, porque o Natal está falando que é o nascimento de Cristo, e eu não vejo mal nisso, né? No meu ponto de vista, eu não vejo mal, mas eu tenho certeza que Jesus nasceu entre março e abril, ou setembro e outubro. Isso aí é fato, né? Historicamente falando, pelo que a Bíblia nos mostra. Agora, a grande lição que essa história me dá, desse 16º sonho, né, que a Bíblia relata,
o 16º sonho, né, da série Sonhos Bíblicos. É uma lição muito importante que eu aprendi com essa história aqui, né? Que a gente, eu gostaria de ter tido essa revelação um pouco mais cedo na minha vida, né? Um pouco mais cedo. Mas é uma revelação muito importante que eu tive aqui. Que é o seguinte: você se depara com uma história da seguinte maneira. Uma pessoa está contando uma história para você e você não sabe se essa história é verdade ou mentira. Como agir, o que eu faço diante dessa situação? Preciso tomar uma atitude, não sei se a pessoa está falando a verdade, não sei se a pessoa está falando a mentira. José ensinou isso pra gente. José ensinou. José escutou uma história que teoricamente seria absurda. José não tocou em Maria. Maria vai para casa de Isabel, volta 3 meses grávida. Aí, na cabeça dele, pode ser alguma coisa de errado. Vou deixar ela secretamente. Não vou falar nada para ninguém. Não vou difamá-la. Vou sair, que vai acontecer de especulações, vai acabar caindo sobre as minhas costas. O fato é que José era um homem justo e não queria prejudicar Maria. Falar que ele não queria prejudicar ela de nenhuma forma. Isso é o quê? Qual o ensinamento que eu tiro aí nessa atitude de José? José estava numa situação que era muito humanamente ali, ele aceitar aquela história como verdade. Era, de fato, uma verdade, mas ele sendo homem justo, e ainda que tivesse 0,5% de chance de verdade, ele falou, eu vou fazer, vou sair, que vou deixar ela secretamente e não vou envergonhá-la. O que já me ensinou é o seguinte, que às vezes quando a gente está diante de uma situação dessa, que a gente não sabe se a pessoa está falando verdade ou mentira, o que a gente tem que fazer? É agir da melhor forma possível, ainda que a gente saiba que aquilo é mentira, ou pense que descaradamente isso é uma mentira desleixada na nossa cara. E se for verdade? E se a pessoa não estiver falando mentira, tu estiver falando a verdade? Você lá na frente depois, como é que vai ficar a sua cara? O que eu aprendi é que você tem que tomar uma atitude pensando em prejudicar o mínimo possível a pessoa, ainda que você esteja com raiva, magoado, chateado. O que José ensinou aqui, não vou prejudicar a pessoa, que existe uma mínima possibilidade de ser verdade, lá na frente eu vou me arrepender, né? Então, se você tiver uma pessoa mentindo para você, se você tiver que estar tomando alguma decisão diante dessa situação, né? Tome tome a decisão em prejudicar o mínimo possível essa pessoa. Tenta agir de forma que você não vai prejudicar ela. Não defame, não jogue pedra, não faça nada. Tenta ser imparcial, contornar a situação de maneira que não prejudique a pessoa, seja discreto e deixe. Seja justo. Se você sendo justo, pensando dessa maneira, existe 0,5% de chance de ser verdade. Então, eu vou dar o benefício da dúvida e não vou agir na minha raiva, na minha emoção, na minha possível razão, porque lá na frente eu posso quebrar minha cara. Então, assim, tá numa situação dessa, que a pessoa contou uma aparente mentira para você, toma uma decisão, não. Ficar quietinho aqui, vou sair, a única coisa vou afastar de lado. Toma uma decisão mais leve possível a fim de não prejudicar aquela pessoa. Que o resto Deus vai fazer. Deus vai fazer, com certeza. Se você pensar dessa maneira, Deus vai agir a teu favor, porque a Bíblia fala que não é nada em oculto que não seja revelado. Se você tiver essa mente de ser uma pessoa justa e de não prejudicar aquela pessoa por existir uma mínima e vaga possibilidade daquilo ser uma verdade, ainda que você
ele não 100%, é mentira, eu tenho certeza que é mentira. Mas você não viu, você não teve aquela prova cabal, né? Mesmo que você, às vezes, o que a gente vê, tem situações que a gente vê que engana a gente, que não é o que a gente está vendo. Então tem que tomar muito cuidado com isso daí. Isso. A pessoa aparentemente está mentindo para você, faz igual José, seja justo e não prejudique a pessoa. Seja imparcial. Seja imparcial. Tente não prejudicar a pessoa. Tome a sua atitude para prejudicar o mínimo possível a pessoa ou até sequer não prejudicar em nada. Tenta deixar ela mais ilesa possível. Que você vai estar agindo com justiça e vai estar depositando isso na mão de Deus. Beleza? Fica com Deus.